Por que o Canadá tem uma densidade populacional tão baixa? Se você já esteve no Canadá, ou se você mora no Canadá, já deve saber como é fácil encontrar uma estrada sem cidades povoadas, ou talvez você tenha testemunhado os quilômetros e quilômetros de terras agrícolas e florestas entre as cidades. É um país muito pacífico e, embora suas cidades centrais estejam repletas de vida, pessoas, indústrias e atividades, elas são insignificantes em comparação com o quanto de sua terra é realmente desabitada. Neste vídeo mostraremos as razões pelas quais o Canadá tem sido e tende a ser uma das mais baixas densidades populacionais do mundo. Fique conosco até o final, pois é fundamental que você acompanhe todo o raciocínio do vídeo para entender por completo a situação. Então agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Mas afinal, por que a população do Canadá é tão baixa? Listamos aqui 8 motivos. Motivo número 1. Terra florestal inabitável. Não é surpresa que o Canadá valorize seus recursos como um país. 42% do Canadá é coberto por florestas, que representam cerca de 10% das terras florestais do mundo. A silvicultura, cultivo de florestas, continua sendo uma das maiores indústrias do Canadá e, por causa disso, grandes esforços são feitos para manter a área protegida. Depois que partes de uma floresta são cortadas, as terras ainda ficam protegidas e as árvores podem crescer novamente sem que outras indústrias possam assumir a área enquanto ela cresce novamente. Em 2017, o setor empregou cerca de 209 mil pessoas no país. Embora a indústria florestal represente uma porcentagem menor da economia do que os outros setores de energia do Canadá, ela cria uma enorme quantidade de empregos, razão pela qual grande parte do Canadá continua sendo florestada. Motivo número 2. Parques nacionais. A beleza natural do Canadá permanece intacta graças aos esforços de preservação implementados pelo governo para criar parques nacionais. Embora muitas pessoas vejam os parques nacionais apenas como atrações turísticas divertidas e lugares para comprar lembrancinhas, eles foram realmente criados para ajudar a manter a população no controle e impedir o desenvolvimento de ferrovias, cidades e fábricas em suas áreas intocadas. Portanto, embora alguns desses parques possam ser áreas divertidas para visitar, muitos deles, especialmente no extremo norte, nem sequer são destinados ao turismo de pessoas. Os parques que são feitos como atrações turísticas são fortemente monitorados, não permitem a caça e pode-se acampar ou montar barracas apenas em locais designados. Motivo número 3. Imigração, aquisição de um visto canadense. Você realmente não ouve falar de muita imigração ilegal no Canadá, ouve? Isso não quer dizer que as pessoas nunca tentem, definitivamente acontece. O Canadá tem muros de fronteiras naturais, o Pacífico e o Atlântico, em ambos os lados, e tem os Estados Unidos abaixo, que tende a ser como um imã de imigração e não o contrário. Dito isto, se você está tentando obter legalmente um visto para o Canadá, pode ser muito difícil. Muitos fatores podem contribuir para a sua elegibilidade, como por exemplo, se você vem com um refugiado, se precisa de um lugar ou se tem trabalho agendado. Mas se não tiver esses fatores, o processo pode se tornar mais difícil e pode depender de você aprender outro idioma, pois o Canadá é conhecido como uma sociedade bilíngue e multicultural. Sua elegibilidade pode ser determinada por vários fatores, incluindo idade, educação, experiência e IELTS, que é o exame de proficiência em inglês, ou adaptabilidade do cônjuge. Eles também levam em conta com quanto dinheiro você está indo para o país ou se você tem parentes no país. Motivo número 4. O clima. Se você não gosta do frio, o Canadá pode não ser para você. O inverno pode atingir temperaturas abaixo de 50 graus Celsius, o que por si só pode ser suficiente para desencorajar muitas pessoas de ir lá. São famosos os seus esportes de inverno, como o hóquei, por um motivo. Sua estação mais longa é um inverno frio e coberto de neve. Seus invernos tendem a durar de novembro até o final de março,
embora não seja incomum nevar em momentos aleatórios ao longo do ano. Vancouver é uma cidade famosa pela precipitação constante durante todo o ano, e isso pode ser muito desconfortável para quem não está acostumado com o clima ou a umidade, ou simplesmente não goste do frio. Motivo número 5. Dirigir. Agora, digamos que combinamos esse clima imprevisível com estradas íngremes e sinuosas subindo e descendo as montanhas rochosas. E apenas por diversão vamos jogar uma quantidade excessiva de vida selvagem. Não apenas animais selvagens menores com os quais você pode estar acostumado, como lagartos, esquilos ou outras criaturas relativamente inofensivas, mas sim alces, veados e renas. Existem cerca de 400 mil cervos de cauda branca no Canadá. E essa é apenas uma raça de cervos, e é difícil conhecer alguém na área rural que teve a sorte de não ter atingido um cervo. É quase garantido de se conhecer alguém que tenha. Esses fatores tornam a condução no Canadá bastante traiçoeira. No entanto, se você não estiver em uma cidade grande, pode precisar de um veículo para se locomover. Portanto, se você não tiver uma carteira de motorista e dinheiro suficiente para comprar um veículo, terá que escolher com cuidado onde vai morar no Canadá. A maioria das pessoas que trabalham no campo de petróleo precisam ter um veículo para chegar ao trabalho, e um com tração nas 4 rodas. Estradas secundárias podem se tornar muito difíceis de se percorrer, pois nem sempre são aradas e têm uma base de terra, enfatizando novamente a necessidade de um veículo. Motivo número 6. Custo de vida. A desvantagem de se viver nesses centros urbanos como Vancouver ou Toronto é que eles também tendem a ter o custo de vida mais alto. Toronto tem um aluguel médio alto em comparação com o aluguel médio de mercado. O clima também tende a aumentar o custo de vida, pois é preciso mais energia para aquecer sua casa durante os invernos longos. Motivo 7. Os territórios. Os territórios do Noroeste tinham uma população estimada de 44 mil pessoas em 2019, com uma área de 1.144 km². Este é o território mais populoso, sendo apenas o segundo maior, e tem uma densidade populacional de 0,039 pessoas por quilômetro, para se ter uma ideia. Esses territórios afetam amplamente a densidade populacional do Canadá como um todo. Muitos dos territórios permanecem tão escassamente povoados porque são de fato inabitáveis. Nunavut é principalmente a tundra antártica, que é um bioma de ambientes em que predomina o frio extremo. E embora os territórios do Noroeste tenham um clima um pouco mais quente, eles ainda são compostos de tundra, bem como a floresta boreal. A maior parte do território de Yukon tem um clima subártico, caracterizado por breves verões quentes e invernos longos, frios e rigorosos, tornando-o um lugar não muito atraente para as pessoas viverem. Motivo número 8. Falta de atrações turísticas fora das grandes cidades. O Canadá tem uma boa quantidade de atrações turísticas, e como o turismo é uma grande indústria para eles, a maioria de suas principais cidades estão localizadas perto ou ao redor dessas atrações. Toronto tem as Cataratas do Niágara e a CN Tower. Banff tem belos lagos e as montanhas rochosas que a cercam. Vancouver tem a cidade, a Bela Ilha, com Whistler, uma cidade com natureza, esportes e uma ótima gastronomia, não muito longe dela. E Edmonton tem o famoso West Edmonton Mall, que é o maior shopping center do Canadá e da América do Norte e um dos maiores do mundo. Mas o que há entre essas maravilhas? Principalmente terras agrícolas, campos petrolíferos e vilas e cidades menores. Isso não quer dizer que você não verá belas paisagens, lagos e natureza ao redor do caminho. Há muitas coisas incríveis para ver no Canadá. No entanto, a maioria das pessoas que querem ver essas coisas simplesmente pegam um voo doméstico pelo país, e alguns destes voos tendem a ser bastante caros. Então, para fazer uma viagem dessas, é bom estar bem preparado. O Canadá é um país lindo e pode conter uma grande oportunidade para quem se mudar para lá.
recebem mais imigrantes a cada ano, alcançando um recorde de mais de 300 mil, apenas no ano passado. Então, sua densidade terá um aumento notável. No entanto, as partes inabitáveis manterão sua densidade populacional baixa por muito tempo. E se você estiver se mudando para o Canadá e simplesmente olhar para o tamanho e a população geral, poderá se surpreender com o quão densamente povoadas algumas dessas áreas podem ser. Se você gostou do vídeo, se inscreva e aperte o sininho para que o YouTube continue te entregando nossos conteúdos. Eu me despeço aqui, muito obrigado e vejo você na próxima aqui no canal Saber Sem Fronteiras.